Rudolf Steiner, ele revelou algo que vai destruir tudo que você acredita sobre a segunda vinda de Cristo. E quando você finalmente entender, você nunca mais vai conseguir encarar a religião da mesma forma, porque o que a igreja te ensinou é uma distorção, é uma manipulação elaborada para te manter esperando por algo que nunca vai acontecer. E enquanto você espera, você perde o que está acontecendo. Aqui, agora. Steiner foi categórico, inequívoco. Ele disse que a segunda vinda de Cristo não será física, não haverá nuvens rompendo o céu, não haverá trombetas estrondosas, não haverá um homem descendo dos céus em glória, porque Cristo não é um homem. Cristo é uma força cósmica, é uma consciência, é uma frequência espiritual. E essa frequência está retornando, não no mundo físico que você conhece, mas no mundo etérico. E aqui está a parte que vai te chocar, te fazer questionar tudo. Steiner disse exatamente quando isso começou. Ele previu que a segunda vinda iniciaria em 1933. E desde então, Cristo está se manifestando no plano etérico, está se tornando visível para aqueles que desenvolveram a percepção etérica e está se comunicando diretamente com as almas que estão prontas, sem intermediários, sem igreja, sem sacerdotes ditando regras. E talvez você já esteja experimentando isso. Talvez você já tenha sentido, mas como a igreja nunca te ensinou o que procurar, você descartou como imaginação fértil, como mera coincidência, como um pensamento aleatório sem importância. Mas não foi. Foi Cristo etérico se comunicando com você, tentando te alcançar. E quando você entender os sinais, você vai perceber que ele nunca parou de falar. Você simplesmente não sabia escutar, mas antes de revelar os sinais. Deixa eu te mostrar por que a igreja esconde isso, porque eles insistem nessa interpretação literal, porque eles querem que você continue esperando um evento físico que nunca vai acontecer. Porque se você descobrir que pode se conectar diretamente com Cristo, sem ritual, sem sacramento, sem autoridade religiosa para te dizer o que fazer, a igreja perde o poder, perde o controle sobre você, perde a razão de existir. Steiner ensinou que a verdadeira segunda vinda é o despertar da consciência crística dentro de cada ser humano, é a capacidade de perceber o Cristo etérico, atuando no mundo invisível ao nosso redor. E isso não requer fé cega, não requer obediência servil, requer desenvolvimento espiritual, requer treinamento da percepção, requer coragem para questionar os dogmas impostos. E deixa eu te contar como Steiner chegou a essa revelação. Ele não inventou nada, ele investigou, usando a clarividência científica. Ele observou os planos espirituais. E ele viu algo que mudou tudo. Ele viu que Cristo, após a crucificação, não abandonou a terra. Cristo se uniu ao corpo etérico da terra, se tornou parte da atmosfera espiritual do planeta e, desde então, está gradualmente se tornando visível no plano etérico. E por que 1933? Porque foi quando a humanidade atingiu um estágio de evolução, onde a percepção etérica começou a despertar naturalmente em mais pessoas. Foi quando o véu entre o físico e o etérico começou a afinar. E foi quando Cristo começou a se manifestar de uma forma que as almas preparadas pudessem perceber, sentir. E aqui está algo que poucos sabem. Steiner fez essa previsão décadas antes de 1933. Ele disse em suas palestras, no início do século XX, que a segunda vinda aconteceria naquela década específica.
E não era adivinhação, era cálculo, baseado em ciclos cósmicos, baseado na evolução da consciência humana através das eras. Steiner explicou que a humanidade passa por estágios evolutivos, e cada estágio dura aproximadamente 2.160 anos. E 1933 marcava o fim de um ciclo e o início de outro, o ciclo onde a percepção física dominou, e a entrada no ciclo onde a percepção etérica desperta. É uma transição planetária, um salto quântico na consciência coletiva. E não é coincidência que 1933 foi também quando as forças arimânicas se intensificaram, quando o totalitarismo surgiu com força, quando a guerra se preparava. Porque Ahriman sempre ataca nos momentos de maior luz. Ele sabe que quando Cristo se manifesta, sua influência enfraquece. Então ele cria caos, distração, medo, para que as pessoas não percebam o que está acontecendo espiritualmente, enquanto estão focadas na sobrevivência física. E aqui está o que acontece quando alguém percebe o Cristo etérico. Não é uma visão dramática, não é uma aparição física espetacular, é uma certeza interior, é um conhecimento direto, é uma presença que você sente, uma voz que você ouve, não com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos espirituais. E essa voz não te diz o que fazer, ela te mostra quem você realmente é. Steiner explicou que Cristo trabalha através do eu superior. Quando você se conecta com o seu eu superior, você se conecta com Cristo, porque Cristo é o arquétipo do eu superior humano, plenamente desenvolvido. É o modelo, a meta, o que cada alma humana pode se tornar. E quando você toca essa realidade, mesmo que por um segundo, tudo muda. Porque você percebe que você não é só corpo, não é só emoção, não é só pensamento. Você é consciência divina em processo de despertar. E a igreja não quer que você saiba disso, porque se você souber, você para de depender, para de obedecer, para de ter medo. E o medo é a ferramenta que mantém as religiões institucionalizadas vivas. Medo do inferno, medo do julgamento, medo de estar errado. Mas quando você experimenta Cristo etérico diretamente, o medo desaparece, porque você conhece a verdade, e a verdade liberta. Então vamos aos sinais. Vamos ao que você precisa observar, para saber se você está experimentando a segunda vinda, se Cristo etérico está se manifestando na sua consciência. Sinal número 1. Conhecimento direto sem fonte externa. Você de repente sabe algo, sabe com absoluta certeza, mas não leu em lugar nenhum. Ninguém te ensinou. Simplesmente apareceu na sua consciência, como uma verdade inegável. E quando você age baseado nisso, funciona. A vida confirma. As circunstâncias se alinham. E você percebe que aquilo não veio de você, veio através de você. Steiner chamava isso de intuição crística. É quando Cristo etérico imprime conhecimento diretamente no seu corpo etérico. E esse conhecimento bypassa a mente racional. Não precisa de lógica, não precisa de prova. É autoevidente. E quanto mais você confia, mais você recebe. E aqui está o que a maioria faz de errado. Quando esse conhecimento vem, a mente racional ataca, questiona, duvida. E você descarta. Você pensa que está inventando coisas, que está sendo irracional. Mas Steiner foi claro, intuição crística não é irracional, é suprarracional. É uma forma mais elevada de conhecimento. E se você não treinar para reconhecer e confiar, você perde a conexão. Sinal número 2. Certeza inexplicável em momentos de crise. Você está no meio do caos.
tudo está desmoronando ao seu redor. Logicamente, você deveria estar em pânico. Mas você sente uma calma profunda, uma certeza de que está sendo guiado, de que há um propósito maior, de que tudo vai se resolver de uma forma que você ainda não compreende e você não sabe de onde vem essa certeza. Mas ela é inabalável. Isso é o Cristo etérico agindo como âncora espiritual. Rudolf Steiner ensinou que quando você está alinhado com seu eu superior, Cristo se manifesta como uma paz que transcende qualquer circunstância. Não é um otimismo cego. Não é negação. É um conhecimento profundo de que você está sendo sustentado por forças espirituais e que não importa o que aconteça no mundo físico, sua essência está segura. E a igreja te ensinou a buscar essa paz através da oração repetitiva, através de rituais, através de implorar a um Deus distante. Mas Rudolf Steiner revelou que a paz verdadeira não vem de fora, ela vem de dentro. Quando você reconhece Cristo no seu eu superior, você se torna inquebrantável. Porque você sabe quem você é e nada externo pode tirar isso de você. Sinal número 3. Amor sem razão, sem condição, sem esforço. Você olha para alguém e sente amor. Não porque a pessoa é boa, não porque te trata bem, não porque merece, simplesmente porque existe. E esse amor não é emocional, não é sentimental, é reconhecimento. Você vê a centelha divina naquela pessoa, vê além da personalidade, além dos erros, além da máscara, e você ama o que vê. Rudolf Steiner explicou que isso é percepção crística, é ver com os olhos do Cristo etérico. Quando Cristo se manifesta na sua consciência, você começa a enxergar as pessoas como almas em jornada, não como corpos, não como papéis sociais, como consciências eternas, temporariamente em forma humana. E quando você vê isso, o julgamento desaparece, porque você entende que todos estão fazendo o melhor que podem, com o nível de consciência que têm. E isso é radicalmente diferente do amor que a igreja prega. A igreja ensina o amor como dever, como mandamento. Você deve amar o próximo, mas amor forçado não é amor, é obediência. O Cristo etérico não te manda amar, ele te transforma em amor. E quando você é amor, você não precisa tentar, acontece naturalmente. Sinal número 4. Desapego de dogmas religiosos, sem perder a espiritualidade. Você para de se identificar com religiões, para de precisar de rótulos. Católico, evangélico, umbandista, budista, nenhum cabe mais, porque você percebeu algo maior. Percebeu que a verdade espiritual não pertence a nenhuma instituição. Está disponível para quem busca diretamente. E isso não significa que você se tornou ateu. Pelo contrário, você se tornou mais espiritual do que nunca. Mas sua espiritualidade não depende mais de autoridade externa. Não depende de livro sagrado. Não depende de líder religioso. Você tem acesso direto. E quando você tem acesso direto, intermediários se tornam desnecessários. Rudolf Steiner chamava isso de cristianismo livre. É quando você entende que Cristo não fundou religião. Cristo revelou um caminho, e esse caminho é desenvolvimento interior. É transformação de consciência. É morte do ego e renascimento do eu superior. E isso qualquer um pode fazer, em qualquer tradição ou sem tradição nenhuma. E aqui está porque isso ameaça religiões institucionalizadas. Porque se todos perceberem que não precisam de igreja para se conectar com Cristo, o negócio acaba, as doações param, o poder desaparece. Então, eles distorcem, dizem que você precisa de mediador, que Cristo só fala através do Padre, que você sozinho vai se perder.
Mas é mentira, é estratégia de controle. E quando você experimenta o Cristo etérico diretamente, você vê através da manipulação. Sinal número 5, sincronicidades aumentam exponencialmente. Você pensa em alguém, a pessoa liga, você precisa de uma informação, alguém menciona exatamente aquilo. Você tem uma dúvida, um livro cai da prateleira e abre na página que responde. E isso não acontece de vez em quando, acontece constantemente. Sua vida se torna uma teia de conexões significativas. E você percebe que não há acaso, há orquestração. Rudolf Steiner ensinou que sincronicidades são a linguagem do mundo espiritual. Quando o Cristo etérico está ativo na sua vida, ele organiza as circunstâncias, conecta as pessoas, alinha os eventos, não controlando, mas guiando, através do que Rudolf Steiner chamava de providência crística. É a mão invisível que move as peças no tabuleiro da vida, para que você encontre o que precisa, quando precisa. E a mente materialista descarta isso. Diz que é coincidência, que você está procurando padrões onde não existem, que é viés de confirmação. Mas quando você vive isso diariamente, quando você testa e vê funcionar repetidamente, você sabe que não é coincidência, é comunicação, é confirmação de que você está no caminho certo, de que você está sendo visto, acompanhado, amado por forças espirituais. Sinal número 6. Você começa a ver luz ao redor de pessoas e objetos. No começo é sutil, um brilho, uma névoa, uma luminosidade que não deveria estar ali fisicamente. Você pisca, olha de novo, ainda está lá. E você se pergunta se está imaginando, mas quanto mais você observa, mais claro fica. Você está vendo o corpo etérico, está vendo o campo energético, está desenvolvendo visão etérica. Rudolf Steiner previu que isso aconteceria. Ele disse que à medida que o Cristo etérico se manifesta, mais pessoas desenvolveriam naturalmente a percepção etérica, porque para perceber Cristo no plano etérico, você precisa de olhos etéricos. E esses olhos estão despertando agora. Em milhares de pessoas ao redor do mundo, pessoas que nunca estudaram esoterismo, nunca meditaram formalmente, mas de repente começam a ver além do físico, e médicos chamam isso de problema de visão. Dizem que é flutuante vítreo, enxaqueca, fadiga ocular, e pode até ser em alguns casos. Mas quando você vê padrões consistentes, quando você vê cores específicas ao redor de pessoas específicas, quando você percebe que o que você vê corresponde ao estado emocional e espiritual da pessoa, você sabe que não é problema de visão, é expansão de visão. E aqui está o que fazer quando isso começar. Não tenha medo, não force, não tente intensificar. Apenas observe, aceite, agradeça, porque você está recebendo um presente, o dom de ver o invisível. E quanto mais você relaxa e permite, mais claro se torna. Sinal número 7. Você sente a presença física de algo invisível. Você está sozinho em casa, mas sabe que não está sozinho. Sente alguém, não ameaçador, amoroso, protetor. E às vezes você até vira para olhar, mas não há ninguém fisicamente. Mas a presença é inegável. E você sabe, sem saber como, que é seu anjo guardião, ou Cristo, ou uma hierarquia espiritual superior. Rudolf Steiner explicou que quando o véu entre o físico e o etérico afina, você começa a sentir os habitantes do mundo espiritual. Eles sempre estiveram lá, mas agora você está sensível o suficiente para perceber. E o Cristo etérico é a presença mais frequentemente sentida, porque ele está ativo, próximo, trabalhando com almas que estão despertando, e a igreja te ensina que isso é perigoso, que pode ser demônio, que você precisa de proteção ritual. Mas Rudolf Steiner foi claro.
Cristo não precisa de ritual para se aproximar. E se a presença que você sente é amorosa, se traz paz, se te inspira a ser melhor, é crística, confie, não tenha medo. E se comunique, não verbalmente, mas com o pensamento, com o coração, e você vai receber a resposta. E talvez agora você esteja pensando, mas por que eu? Por que estou experimentando isso? E a resposta é simples, porque sua alma está pronta, porque você fez trabalho em encarnações anteriores, porque você está destinado a fazer parte da nova humanidade, a humanidade que percebe Cristo, não como uma figura histórica distante, mas como uma presença viva, ativa, trabalhando através de consciências acordadas. Mas aqui está o que você precisa entender. Existem forças que querem bloquear essa percepção. Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. Ahriman e Lúcifer estão ativamente trabalhando para impedir que você perceba Cristo etérico. E eles usam estratégias diferentes, estratégias que você precisa conhecer para se proteger. Ahriman trabalha através do materialismo. Ele te convence de que só existe o que você pode ver, tocar, medir, que tudo é química cerebral, que espiritualidade é ilusão, que você é só corpo e quando morre, acaba, e quando você acredita nisso, você fecha sua percepção etérica, você nega o que está sentindo, descarta como imaginação e perde a conexão com Cristo etérico. Rudolf Steiner ensinou que Ahriman intensificou os ataques justamente após 1933, porque ele sabia que a segunda vinda tinha começado. Então ele empurrou o materialismo científico, o ateísmo militante, o consumismo, tudo que mantém você focado no físico, tudo que te distrai do espiritual, e funciona. A maioria das pessoas hoje vive completamente materializada. Não tem nem curiosidade sobre o invisível. Lúcifer trabalha diferente. Ele não nega o espiritual. Ele distorce. Ele te oferece experiências espirituais falsas, visões dramáticas, poderes psíquicos, fenômenos impressionantes, e você se perde nisso. Você busca o extraordinário, o espetacular, e perde o contato com o simples, com o verdadeiro, com Cristo etérico que se manifesta em silêncio, em paz, em amor. Rudolf Steiner alertou que muitos buscadores espirituais caem na armadilha de Lúcifer. Eles querem experiências místicas intensas, querem ver anjos, querem ter visões, querem provar que são especiais, mas Cristo etérico não alimenta o ego, não te faz sentir especial, te faz sentir humilde, te faz perceber que você é um grão de areia no universo, mas um grão de areia amado, parte do todo, conectado à fonte. Então, como você se protege dessas forças? Como você mantém sua percepção limpa e clara? Rudolf Steiner ensinou exercícios específicos e eu vou te passar agora. Primeiro, observação do pensamento. Todo dia, reserve 5 minutos para simplesmente observar seus pensamentos. Não julgue, não reprima, não siga, apenas observe, como se fosse uma terceira pessoa assistindo pensamentos passarem. Isso cria distância entre você e sua mente. E nessa distância, você percebe que você não é seus pensamentos. Você é a consciência que observa. E faça isso preferencialmente pela manhã, antes de checar o celular, antes de absorver qualquer informação externa, porque pela manhã, seu corpo etérico ainda está parcialmente separado do físico. E nessa separação, você tem acesso mais fácil ao eu superior. Seus pensamentos estão mais lentos. Sua mente está mais calma. É a janela perfeita para praticar a observação consciente. E isso é crucial,
Porque Ahriman ataca através do pensamento. Ele injeta dúvidas, ceticismo, materialismo. E se você está identificado com seus pensamentos, você acredita que são seus. Mas quando você observa, você vê, esse pensamento não sou eu, é uma influência externa. E no momento que você reconhece, o pensamento perde poder, se dissolve, e você permanece centrado no eu superior. Segundo, meditação matinal no Cristo etérico, assim que acordar, antes de checar o celular, antes de falar com alguém, sente-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo 3 vezes e visualize luz dourada envolvendo você. Essa luz é Cristo etérico, e mentalmente diga: Cristo etérico, estou aberto à sua presença hoje. Guie meus pensamentos, guie minhas palavras, guie minhas ações. E então fique em silêncio, escutando, sentindo. No começo, talvez não sinta nada, mas não desanime. Você está criando uma ponte, e toda ponte leva tempo para construir. Mas se você fizer isso todos os dias, em poucas semanas, você vai começar a sentir uma presença, um calor no coração, uma paz que não tinha antes, e aos poucos, essa conexão vai se fortalecer até que Cristo etérico se torna presença constante na sua consciência. Terceiro, revisão do dia antes de dormir. Toda noite, antes de dormir, revise o dia de trás para frente. Não de manhã até noite, mas de noite até manhã. Comece com o momento presente. Depois o que aconteceu há 1 hora. Depois 2 horas atrás. E assim até o momento que você acordou. Rudolf Steiner ensinou que isso inverte o fluxo automático da mente. E nessa inversão, você desenvolve controle consciente. E mais importante, você observa onde Cristo etérico estava agindo no seu dia e você não percebeu. Aquela conversa que surgiu do nada e te trouxe exatamente a resposta que precisava. Aquele livro que caiu da prateleira, aquele insight no meio do trabalho, tudo orquestrado, tudo guiado. E quando você reconhece, você agradece e fortalece a conexão. E aqui está o que vai acontecer quando você fizer essas práticas consistentemente. Sua percepção vai se expandir. Você vai começar a ver padrões. Sincronicidades vão aumentar. A intuição vai se fortalecer. E Cristo etérico vai se tornar tão real para você quanto qualquer pessoa física, mais real. Porque a conexão é direta, interior, inabalável. E então você vai entender o que Rudolf Steiner realmente quis dizer. A segunda vinda não é um evento futuro, é um processo presente. Cristo está voltando, não no céu, na consciência, e cada pessoa que desperta é uma célula do corpo místico de Cristo sendo ativada. E quando a massa crítica despertar, tudo muda. A humanidade inteira ascende. E talvez você esteja pensando, quando isso vai acontecer? Quando a massa crítica vai ser atingida? E a resposta é, depende de você. Depende de quantas pessoas como você escolhem acordar. Escolhem desenvolver a percepção. Escolhem se conectar com Cristo etérico. Porque isso não acontece passivamente, não acontece automaticamente. Requer escolha, esforço, dedicação. Rudolf Steiner previu que a humanidade tem uma janela, um período de tempo onde o despertar coletivo é possível. Mas se a janela passar e a massa crítica não for atingida, a humanidade cai em densidade, em materialismo profundo, em escuridão espiritual, e leva séculos para recuperar. Então sua responsabilidade não é pequena. Você não está aqui só para sua própria evolução. Você está aqui para contribuir com a evolução coletiva, para ser um farol, para irradiar luz crística para aqueles ao redor.
E você faz isso não pregando, não convencendo, mas sendo. Quando você vive conectado com o Cristo etérico, você emite uma frequência. E pessoas sensíveis sentem isso. E são atraídas. E perguntam, o que você tem, meu amigo? O que mudou em você? Então, você compartilha, não dogma, experiência. E deixa eu te avisar uma coisa. Quando você começa a despertar, quando você começa a perceber o Cristo etérico, você vai enfrentar resistência da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Eles vão dizer que você está ficando esquisito, que está se afastando de todos, que está mudando demais. E você está, porque você não pode tocar o divino e permanecer o mesmo. A transformação é inevitável. Mas não deixe isso te desanimar. Não deixe a opinião alheia abalar sua certeza interior, porque quem não experimenta não pode entender. E você não precisa que eles entendam. Você precisa permanecer fiel ao que você sente, ao que você sabe, ao que o Cristo etérico está revelando para você, e confiar que, no tempo certo, os certos vão entender, vão ressoar com você, vão se juntar a você. E então, você vai fazer parte da comunidade invisível. A comunidade de almas acordadas que estão espalhadas pelo mundo, que talvez nunca se encontrem fisicamente, mas que estão conectadas espiritualmente, trabalhando juntas, irradiando luz juntas, sustentando a frequência crística juntas. Rudolf Steiner chamava isso de comunidade do Santo Graal, e você está sendo convidado a fazer parte. Mas o convite requer uma resposta, requer comprometimento, requer que você diga sim. Sim ao desenvolvimento interior. Sim à transformação. Sim à missão. E quando você diz sim, de coração, de alma, tudo se alinha, portas se abrem, recursos aparecem, pessoas certas surgem, porque o universo conspira a favor de quem está alinhado com o propósito crístico. E talvez você esteja se perguntando, mas o que exatamente é a minha missão? O que eu devo fazer? E a resposta é simples. O Cristo etérico vai te mostrar, não de uma vez, mas passo a passo, à medida que você desenvolve a percepção, à medida que você se fortalece, à medida que você se purifica, a missão se revela, e ela é única, específica para você, para suas habilidades, para o seu momento, para o seu contexto. Mas uma coisa é universal. Todos que estão despertando têm a mesma missão primária: encarnar Cristo, viver Cristo, ser Cristo no mundo. E isso não é blasfêmia. Rudolf Steiner foi claro. Cristo não quer seguidores, quer encarnadores, quer que cada ser humano se torne Cristo. Porque Cristo não é uma pessoa, é um estado de consciência, e esse estado está disponível para todos. Então viva nisso, respire nisso, ande nisso. E deixa eu te contar o que vai acontecer. A sua vida vai se tornar um milagre constante. Não um milagre espetacular, mas um milagre sutil. O milagre de estar no lugar certo, na hora certa, de dizer a palavra certa para a pessoa certa, de ser um canal de cura, de graça, de amor. E você vai perceber que você não está mais vivendo, Cristo está vivendo através de você. E isso é a segunda vinda. Não um evento único, mas um processo contínuo. Cristo vindo, Cristo se manifestando, Cristo se tornando visível, não no céu, na terra, através de você, através de mim, através de todos que dizem sim. E quando os suficientes dizem sim, o céu desce, o reino se manifesta e a terra se transforma. E talvez você não veja isso se completar nesta vida. Talvez leve gerações,
mas você faz a sua parte, você contribui, você acende a sua luz e confia que outros vão acender as deles. E luz por luz, consciência por consciência, a escuridão recua e Cristo retorna, completamente, plenamente, visivelmente para todos. E se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que foi feito exatamente para o momento que você está vivendo agora, existe uma forma de apoiar este trabalho. Logo abaixo do vídeo você encontra o Super Thanks. É uma contribuição voluntária que vai direto para a produção de mais conteúdos, revelando ensinamentos de Rudolf Steiner que a maioria nunca vai acessar. E mais que isso, é um gesto energético. Quando você contribui para o conhecimento espiritual, você ativa a lei da reciprocidade. Você abre canais para receber ainda mais. Então, se você pode, se faz sentido para você, considere apoiar com o Super Thanks. Qualquer valor é bem-vindo e faz uma diferença real. E me conta nos comentários, você já experimentou algum desses 7 sinais? Já sentiu o Cristo etérico se manifestando na sua vida? Escreve sim se você reconheceu pelo menos um sinal, porque eu quero saber quantos de vocês estão despertando, quantos estão percebendo, quantos estão vivendo a segunda vinda agora. E quando você comenta, você cria conexão, você se torna parte da comunidade de almas acordadas. Você fortalece o campo morfogenético do despertar. Então vai lá, deixa seu comentário, conta a sua experiência e vamos juntos nessa jornada. E se você quer continuar explorando os ensinamentos de Rudolf Steiner, se você quer mais revelações sobre o Cristo etérico, sobre Ahriman e Lúcifer, sobre desenvolvimento espiritual prático, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conhecimento antroposófico profundo, não superficialidade. Não teoria vaga, mas ensinamentos práticos que transformam vidas, que expandem a consciência, que te conectam com o divino. E lembra sempre, a segunda vinda já começou. O Cristo etérico está aqui, agora, se manifestando. E a única pergunta é, você está percebendo? Você está permitindo? Você está dizendo sim? Porque a escolha é sua. Sempre foi, sempre será. E o tempo é agora. Não amanhã, não quando você estiver pronto. Agora, porque você já está pronto. A sua alma sabe, o seu eu superior sabe, e o Cristo etérico sabe. Então abre, permite, recebe e torna-se o que você sempre foi destinado a ser. Cristo encarnado, luz do mundo, sal da terra. E quando você se torna isso, você completa a sua parte na segunda vinda, e você cumpre a sua missão, e você honra a sua alma, e você serve à evolução da humanidade, e que a luz do Cristo etérico ilumine o seu caminho, que ela guie os seus passos, que ela abra os seus olhos espirituais, e que você veja, finalmente veja, o que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido, Cristo, aqui, agora, em você, através de você, como você, para sempre.